22. Mateus 14, 22. Quem conseguiu reparar que a igreja está de cara nova? Deixa eu ver, quem reparou? Poucos repararam, gente. Olha que tá legal. O pastor Severino deu um grau na igreja esses dias, ficando cada vez mais bonita a Batista Vida. Deixa eu ver um amém, amados. A minha oração é para que haja sempre novidade na igreja, e a novidade da igreja possa refletir lá na tua casa, que a tua casa também tenha sempre novidades no nome de Jesus. Alguém recebe, hein, para dizer um glória a Deus comigo? Bom, Mateus, capítulo de número 14, o versículo de número 22, quando você encontrar, se você puder dizer amém. Eu quero compartilhar uma palavra que Deus trouxe ao meu coração nesses últimos dias, e meu desejo é que essa palavra possa fazer diferença na nossa caminhada, nesse finalzinho de mês, né? Essa virada de mês aí, essa semana começa o mês de agosto, e a minha oração é para que Deus nos guarde, e que essa palavra faça diferença na tua caminhada. Deixa eu ouvir um amém? Diz assim, Mateus 14, 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde estava só, e o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas. Por quê, gente? Misericórdia, foram embora. Por causa de quê? Me ajuda, porque o vento era... Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar, e os discípulos, vendo-o sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais, ou não tenha medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Verso 28. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele lhe disse o quê? Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, sentindo o que, gente? Teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco, adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Pai, obrigado por essa palavra, por essa igreja tão linda, por esta manhã tão poderosa, por esse tempo de adoração tremendo. Eu peço que o Senhor fale ao coração de cada um de nós, e que esta palavra nos encontre nesta manhã. É o que nós oramos, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Quem crê para dizer amém? Por gentileza, pode se assentar, deixa a sua Bíblia aberta. Irmãos, esse texto é muito conhecido de todos nós. Quando Jesus diz aos discípulos para que eles pudessem entrar no barco e passar para o outro lado do lago, eles tinham que navegar até o outro lado. Essa foi a ordem de Jesus para os seus discípulos naquele dia. E é interessante porque vão estar naquele barco os 12 discípulos de Jesus. Dos 12 discípulos de Jesus, pelo menos 5 eram homens experimentados na água. Pelo menos 5 eram homens envolvidos com pesca: Pedro, Tiago, João, André e Filipe. Pelo menos 5 eram homens que dominavam o mar, que dominavam as águas ali de Genezaré, ou mar da Galileia, é o mesmo lugar. Pelo menos 5 deles, moraram na região da Galileia, tinham costume da pesca, tinham costume de entrar naquelas águas, tinham costume de nadar naquelas águas.
subir no barco, passar uma noite pescando, voltar, viver da pesca. Pelo menos 5 tinham costume disso. Dos outros 7, certamente também em algum momento já haviam navegado. Certamente os outros 7 em algum momento já haviam tido algum tipo de experiência ali com aquela região da Galileia. Mas eu quero que você entenda comigo que dos 12, pelo menos 5 eram pescadores. Dos 5, Pedro, era altamente experiente na pesca. A gente entende que Pedro, ele tinha como que quase ali um pequeno negócio sobre a pesca, homens que trabalhavam com ele, era aquele que encabeçava ali algo nesse sentido. Então Pedro, extremamente acostumado com o mar da Galileia, Pedro extremamente acostumado com o barco, a dominar o próprio barco, ou qualquer outro tipo de barco que navegasse naquelas águas. Pedro, ele viveu ali, quem sabe toda a sua vida, vivendo daquela pesca. Então eu estou falando de pelo menos um homem que dominava aquelas águas, que dominava a arte da pesca, que dominava a arte de navegar, que dominava a arte de colocar um barco na água, entrar com ele, encher de peixe e voltar para a praia. Eu estou falando de pelo menos um homem que dominava aquela região, que sabia muito bem, quem sabe Pedro, pela velocidade do vento, pela forma do vento bater no rosto, pela forma do céu ou das nuvens, pela movimentação das águas, pela experiência de Pedro, ele certamente com tudo isso, ele é alguém experimentado que saberia dizer: hoje vai chover, hoje vai vir uma tempestade forte, vamos recuar, as águas não estão boas, essa noite não está boa para pescar, por causa da sua experiência. Então eu quero que você pense comigo nessa mensagem, nesse texto, olhando para um homem que domina as águas, olhando para um homem que domina ali o mar da Galileia, que domina a arte da pesca. Quem me entende pode dizer amém comigo. Você concorda comigo, sim ou não, gente? Claro, está vivendo ali o tempo todo. Eu estou vivendo a experiência agora de ter que ir e voltar em Uberlândia quase toda semana. Estou quase o Ayrton Senna. E de tanto ir e voltar, a gente vai aprendendo, né? Você, às vezes, sem mesmo olhar a placa ou a quilometragem, você mais ou menos já imagina, falta tanto tempo, falta tantas horas, falta tantos quilômetros. Aqui vou reduzir um pouco, porque eu sei que daqui a pouco tem uma curva ali que é mais fechada, ali é um lugar bom para parar, ali não é. A gente vai assim dominando. Esse trecho é um trecho mais perigoso, vou mais devagar. Esse trecho tem muito buraco. Os últimos quilômetros para chegar, por exemplo, na cidade de Araxá, é muito buraco, então tem que reduzir. De tanto ir e voltar, a gente acaba acostumando. E assim, somos nós em várias áreas da nossa vida, vamos dominando algumas coisas. Eu acredito que Pedro, por viver ali, viver da pesca, quem sabe toda madrugada entrar nas águas para pescar, está morando ali, na cidade de Cafarnaum, direto ali, a própria sogra de Pedro em Cafarnaum, a cidade que está de frente para o mar da Galileia, é um homem que domina aquelas águas. Porém a Bíblia diz que Jesus dá uma ordem para esse homem que domina as águas, que domina o barco, para ele, para os outros 4 pescadores, ou 5, para os outros 7, para os 12 discípulos, todos entram no barco e vão atravessar. Porém a minha Bíblia diz algo interessante, que naquela noite, o vento era contrário. O grande problema da nossa vida não é aquilo que dominamos, mas o grande problema é quando o vento é contrário àquilo que dominamos. O grande problema não é o costume que eu tenho de fazer algo. A grande questão da vida não é o tanto que eu domino algo. Talvez a maior questão é aquele dia, ou é aquele tempo, ou é aquela noite que o vento começa a soprar contrário. É quando algo vem contra o que eu estou fazendo. É quando algo vem contra a minha vida. É quando algo vem contra a um projeto. É quando algo vem contra aquilo que eu estou sonhando. É quando algo vem contra aquilo que eu domino, quem sabe por anos. Eu estou pregando essa noite e para um povo, uma igreja, que certamente tem experiência em muitas coisas.
Se eu pudesse agora passar o microfone, cada um de nós falaríamos sobre a nossa experiência. Eu domino esta arte, eu domino essa profissão, eu domino essa área da vida. Certamente cada um de nós temos uma experiência, e essa experiência conta muito. Porque à medida que vamos tendo experiência com algumas coisas da vida, a gente vai dominando aquilo. Vai tendo experiência, vai tendo a forma de fazer, o segredo de fazer. Sim ou não, gente? Claro. Agora, eu sei que cada um de nós temos uma experiência. Mas a minha questão essa manhã é a gente pensar o que fazer quando o vento é contrário. Então a Bíblia diz que Pedro, altamente experiente, junto com os outros, estão no barco. Mas a Bíblia diz que naquela madrugada o vento vai soprar contra. E quando o vento começa a soprar contra, a Bíblia diz que o mar fica agitado, as águas ficam agitadas, é uma tempestade que vem. Então eu preciso pensar essa manhã, não só na experiência que Pedro tem, mas naquilo que está vindo contra a experiência de Pedro. O vento é contrário, é uma forte tempestade, as águas estão agitadas. Eu estou falando de um homem que tem experiência, que domina as águas, preste atenção, que domina o barco. Mas o problema daquela noite não é o quanto Pedro, ou o tanto que Pedro domina. O problema daquela noite é que a tempestade é forte, o vento é contrário e as águas estão agitadas. Diga comigo, vento contrário. Diga com força, diga vento contrário, tempestade, mar agitado. As águas estão agitadas. E aqui está essa questão. A tempestade da vida. Escuta, a tempestade da vida, o vento contrário da vida, as águas agitadas da vida, tem o poder de mudar algo na nossa vida. A tempestade, as águas agitadas e o vento contrário, tem o poder de mudar aquilo que eu domino no meu maior pânico. As águas agitadas da vida, a tempestade, o vento contrário, tem o poder de mudar, e mudou na vida de muitos de nós, aquilo que a gente dominava, aquilo que nós dominávamos, mas por causa do vento contrário, por causa das tempestades, por causa das águas agitadas, aquilo que antes eu dominava, hoje eu tenho medo, hoje eu não quero, hoje eu tenho pânico, eu não aguento nem olhar, eu não aguento nem escutar, eu não aguento nem parar para pensar. Eu dominava, mas por causa das tempestades, tomei pânico. A Bíblia diz para mim, que Pedro, que domina a água, domina o barco e domina a pesca, naquela madrugada, como a forte é a tempestade, o vento é contrário, e as águas estão agitadas, os discípulos têm medo, eles ficam com medo. E eu estou falando de homens experimentados, não era a primeira vez que eles estão entrando no barco, mas agora eles estão com medo por quê? Não é por causa da experiência, eles estão com medo porque o vento é muito forte. Eles estão com medo porque a tempestade é muito forte e ela balança. Quando a tempestade é muito forte, o vento é muito forte, pode balançar as estruturas que nós construímos ao longo da vida. Pode balançar as estruturas da nossa vida, as estruturas que a gente construiu, as crenças que construímos, as certezas que construímos ao longo da vida. Mas quando a tempestade é muito forte, o vento é muito forte, ou o vento é contrário, tende a balançar as estruturas que nós construímos no decorrer da vida. A estrutura é o barco, a estrutura é a experiência de Pedro e os outros, mas o vento é tão forte, a tempestade é tão forte, que eles passam a ter medo. Então naquela madrugada de medo, eles olham para o mar, Jesus está vindo à direção deles, mas a tempestade tem o poder de mudar aquilo que eu domino no meu maior pânico. A tempestade tem o poder de mudar a minha visão, e eu olhar para o meu socorro e achar que é um fantasma. Quando os discípulos olham, Jesus está vindo para socorrer, mas eles olham e eles pensam que é o que, gente? Me ajuda, é o que? Fantasma. Porque os homens que dominavam a água, os homens que dominavam o barco, estão apavorados por causa da tempestade. Jesus vem, eles estão pensando que é fantasma. Jesus está vindo com socorro, eles estão pensando que é um fantasma, estão imaginando que é algo contra. É nesses momentos
quando a nossa estrutura às vezes está um pouco balançada por causa das dificuldades da vida, às vezes Jesus está até usando algo ou alguém para vir te estender a mão, para fazer algo na nossa vida, mas a gente corre o risco de, por causa da tempestade, porque a tempestade tem o poder de embaçar a nossa visão, o vento contrário à tempestade tem o poder de embaçar aquilo e mudar a nossa forma de ver as coisas, e aquilo que eu poderia olhar e entender que é um socorro, eu posso olhar e achar que é um fantasma. Eles estão olhando, Jesus está vindo para socorrer, mas eles estão pensando, é um fantasma. É mesmo quando Jesus está usando alguém para te estender a mão, para te ajudar, mas a gente olha tão desconfiado, e a gente começa a desconfiar até de quem quer nos ajudar, por causa da tempestade, e por causa do vento contrário, e por causa do agito das águas. Eu estou pregando para alguém esta manhã que era muito seguro em alguma área da vida, muito experimentado em alguma área da vida, mas está passando um momento difícil, porque o vento foi contrário a você, as águas agitadas, a tempestade é tão forte, que hoje você olha para aquilo que você antes era tão experimentado, tem pânico, tem medo, e mesmo quando o Senhor quer usar alguém para te ajudar, você está tão desconfiado de todo mundo, que mesmo quem vem para estender a mão, ao invés da você entender que é um socorro, a gente está achando que é o quê? Fantasma. Caminha comigo, eu vou explicar. Eles disseram, é um fantasma. Jesus disse, não temas, sou eu. Quando eles disseram, é fantasma, Jesus dizendo, não é fantasma, eu estou indo ao socorro de vocês. Eu vim esta manhã trazer uma palavra para você, o Espírito Santo disse ao meu coração, que me daria essas poucas vezes que estivesse aqui, palavras que seriam cirúrgicas para nós. Porque esta manhã é um recado do céu para a tua vida, onde diz, não temas. Aquele que vem ao teu socorro nunca é um fantasma, mas é o Senhor para te estender a mão. E a minha palavra para você esta manhã, a palavra do Senhor para ti esta manhã é, porque quando eles disseram é um fantasma, Pedro disse, Senhor, se és tu, me manda aí andar por cima das... Porque Pedro não tem medo d'água, ele é experimentado, ele está ali. O problema do Pedro não é a água, não é o barco, o problema do Pedro é o que, gente? A tempestade, o vento contrário e o que mais? As águas agitadas. O problema dele não é o barco, nem a água. O problema dele é o que, gente? Vento contrário, o que mais? Tempestade. Porque com barco e água ele domina. Mas por causa do vento, da tempestade, da água agitada, quando ele desce do barco, ele começa a andar, a Bíblia diz que ele olha para onde? Para o vento, para a tempestade, para a água agitada, e ele começa o quê? A afundar naquilo que era a sua maior experiência. O problema do Pedro nunca foi água e barco, é a tempestade, escuta, o vento, água agitada. Eu tenho uma palavra para você esta manhã. Tem algo que você tem uma experiência e sempre dominou. Talvez é o seu ministério. Quem sabe Deus te entregou um ministério, um dom, e Ele te deu uma experiência nesse ministério, nesse dom. E você, ao longo de uma caminhada, vem exercendo o ministério, o dom, com experiência. Ao longo dos anos, ao longo de uma caminhada, você vem exercendo um chamado que Deus te deu. Você tem experiência nesse chamado. O problema é que os últimos dias, o vento começou a soprar contra. Pessoas começaram a levantar contra, falar contra. Vento contrário é aquele vento que não te empurra para o destino, ele te empurra contra o destino. Sim ou não? Você está indo para o destino, o vento contrário quer te trazer para trás. E quem sabe ministerialmente você sente que nos últimos tempos você está andando para trás, está recuando. Eu quero te dizer uma palavra para você esta manhã. Deus te deu um chamado ao ministério, mas o vento está contrário, a tempestade está demais. A tempestade está além do que você tem acostumado. Ou a tempestade nos últimos dias está tão forte como você nunca viu antes. As águas do teu coração, você está muito agitado dentro do teu coração, porque se perguntando o que está acontecendo. É porque o vento está forte, contrário.
a tempestade está forte, as águas estão agitadas. E quando isso acontece, você passa a olhar para aquilo que é a sua experiência, para aquilo que você domina, e começa a ter medo, ou não querer mais mexer com aquilo. É como se Pedro agora, o problema do Pedro não é com o barco, o problema não é a água, o problema é a tempestade. O vento e a tempestade colocam medo em Pedro, de estar na água que ele domina, de estar no barco que ele domina. Quem sabe você tem se perguntado nos últimos dias, nos últimos meses, você está com medo de exercer seu ministério, você está com medo de exercer o que Deus te deu, você está com medo de caminhar na direção que Deus te falou, que Deus colocou no teu coração. Mas eu vim trazer uma palavra para você esta manhã. O problema não é o ministério, o problema não é o barco, o problema não é a água, o problema é a tempestade, o vento que é contrário e as águas estão agitadas. Porque vento contrário, tempestade e água agitada é para tentar parar você, é para tentar colocar no teu coração dúvida do teu chamado, daquilo que Deus colocou na tua vida. Mas eu vim te dar uma palavra esta manhã. Quando Jesus chega naquela madrugada e Pedro começa a afundar naquilo que ele tem maior experiência, Jesus estende a mão, levanta Pedro de lá, levanta Pedro, arranca Pedro daquelas águas, porque Jesus sempre é, sempre foi e sempre será o teu maior socorro. Talvez a sua experiência, talvez é o seu casamento. Às vezes você tem anos de casado, tem uma experiência no casamento, sabe como é conduzir um casamento, você tem anos que está casado, sabe como funciona o casamento, ama a esposa, ama o marido, mas a tempestade, ela tem tido o poder de transformar aquilo que a gente dominava no nosso maior medo, no nosso maior pânico. Pedro está morrendo de medo no lugar que ele dominava, por causa da tempestade. E talvez nos últimos dias você está numa crise tão grande com o teu casamento, não aguenta nem falar, não aguenta nem imaginar, está suportando o casamento, está a flor da pele, como se diz. Eu vim te falar uma coisa essa manhã, o problema não é o casamento, o problema não é esse casamento que você tem uma experiência de tantos anos, sabe como resolver, sabe como conduzir as coisas na tua casa. O problema não é o casamento. O problema é que ao longo dos últimos tempos, o vento contrário está muito forte, a tempestade está muito forte, as águas estão muito agitadas. E quando a gente passa por esse tempo, nós temos a tendência de olhar para aquilo que a gente dominava e ter medo. Não quero mais. Por isso que você às vezes está com a sensação, eu quero terminar, quero separar, quero ir embora, esse casamento não dá mais, esse casamento não serve mais. Eu vim te falar uma coisa, vento contrário, tempestade, água agitada, tem prazo de validade. Choro pode durar uma noite, mas alegria sempre vem ao amanhecer. O prazo da tempestade é o prazo de Jesus sair da oração, atravessar as águas andando, chegar perto de você e de mim e dizer, estende a mão para cá, eu acalmo vento, tempestade, água agitada. Jesus não arrancou Pedro e jogou ele lá na praia. Jesus pegou Pedro que estava afundando na água, levantou ele, colocou em cima do barco de volta, dizendo, Pedro, barco e água, você domina, não precisa ter medo, eu estou contigo. Deixa eu ver um crente para dizer um glória a Deus bem forte aqui. Talvez é uma área profissional da tua vida, que você tem uma vasta experiência. Quem sabe ao longo de muitos anos, você é muito experiente numa área profissional, mas nos últimos tempos, você está olhando para aquilo, não suporta mais. Você olha para aquilo, talvez que você fez a vida, construiu casa, fez a sua vida, ou trabalhou nos últimos anos, fez a vida nos últimos anos, trabalhando em algo, mas está olhando, não está suportando, está com raiva. Você domina, é bom no que faz, mas olha e começa a se questionar, será? Olha, começa a se questionar, será que eu continuo ou não continuo? Está com pânico, está com birra. A gente costuma dizer uma expressão, né? Está com giriza. Não aguenta nem tocar no assunto, não quer ver mais, não quer, dá pânico, só de parar para pensar.
Irmão, minha irmã, eu vim te falar uma palavra essa manhã. O problema não é o trabalho. O problema não é isso que você faz. O problema não é o que você domina. O problema é que nos últimos tempos, o vento contrário está soprando com muita força. A tempestade está muito forte. As águas estão muito agitadas. E a gente tem a tendência de confundir. Porque essas coisas estão agitadas, a gente toma birra, toma medo da água e do barco. Mas eu vim dizer para você que Jesus é aquele que acalma a água, acalma a tempestade, te bota no barco, entra no barco junto com você, não veleja, ele só entra junto e fala: pode continuar tocando o barco, eu estou contigo. Será que tem um crente aqui esta manhã que pode dizer um glória a Deus bem forte comigo? Pedro começa a afundar naquilo que ele domina. Será que você não está afundando em algo que você sempre dominou? Será que não tem algo na tua vida que você a vida inteira dominou, mas você está afundando nos últimos dias? A sensação, quanto mais você está até tenta, sempre dominou, mas está usando toda a estratégia, não dá, está só afundando. A sensação que você tem é de estar afundando naquilo que você sempre dominou. Eu tenho uma palavra para você: o problema não é a água, o problema não é aquilo que você domina, o problema é que teus olhos estão nas dificuldades. Quem foi que disse para você ou para mim que nós não teríamos dificuldades? Quem foi que disse para você e para mim que para vencer seria fácil? Quem foi que disse para você e para mim que para chegar onde você deseja, para chegar onde Deus quer que você chegue, para chegar no topo seria fácil? Não é. O caminho é difícil. O caminho é de luta, é árduo, a gente soa, tem vento, tem água agitada, tem tempestade, mas a minha Bíblia diz que esses discípulos, eles chegaram do outro lado. E eles chegaram do outro lado porque Jesus estava no barco junto deles. Eu tenho uma palavra para Batista Vida esta manhã: você vai chegar do outro lado, você vai chegar no teu destino, você vai viver o que Deus tem para você, você vai ver o milagre acontecer na tua vida, o que Deus tem para você. Tempestade não para, vento contrário não para, água agitada não para, porque quando o tempo está assim, quando a tempestade é forte, o vento é contrário, a água é agitada, Ele sempre vem. Será que você consegue dizer um glória a Deus bem forte esta manhã? Ele sempre vem. Ele sempre. Jesus pega Pedro, está afundando naquilo que ele domina. Afundando naquilo que ele. Já passou aquela fase? Você está usando toda a técnica que você sabe, mas não está dando certo. A vida inteira você bateu meta, as mesmas estratégias, mas agora não consegue. A vida inteira fazia, dava certo, fazia, dava, não está conseguindo. A sensação de estar afundando naquilo que você sempre dominou. Pedro vai estar afundando naquilo que ele dominava, as águas do mar da Galileia. Mas é por causa dos olhos. Escuta comigo. Eleva os meus olhos para o alto. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Se você tem a sensação de estar afundando nos últimos dias, naquilo que você dominava, Pedro sempre andou sobre as águas com o barco, ou não? Ele não andava de submarino, andava de barco. Barco anda por cima ou por baixo das águas? Por cima. Então Pedro, uma vida inteira andando por cima da água, com barco. Naquela noite ele ia viver a experiência de andar sem o barco sobre as águas. Mas quando olha para as coisas que estão em volta, ele acaba afundando. A expectativa do meu coração para nós esta manhã é que a gente consiga tirar os olhos daquilo que está nos agitando tanto, vento, tempestade, água agitada,
a gente volte a colocar os olhos em Jesus, porque Ele é capaz de restaurar a paz no teu coração, restaurar o teu ministério, o teu casamento, o teu chamado, os teus sonhos, teus projetos. Tem um crente comigo aqui esta manhã? Quando Jesus pega na mão de Pedro e coloca ele por cima, Jesus fala: homem de pouca fé. Qual é a pergunta de Jesus? 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 Por que você está duvidando? Por que você está duvidando? Na área que a gente tem mais experiência, diante das tempestades, nós temos maior tendência de duvidar, porque a gente tem experiência, a gente sabe como é que é. Só que existem momentos que não é mais a experiência, é a fé. É como se Jesus estivesse dizendo: Pedro, a tua experiência te faz andar sobre as águas dentro de um barco. A tua fé em mim te fará andar sobre as águas, fora do barco. Sim ou não? Por isso que Jesus está dizendo para ele: eu te chamei, Pedro, para sair do barco, para te dar uma experiência melhor e maior. Eu aprendo então que quando a tempestade é forte, o vento é contrário, a água é agitada, eu tenho duas possibilidades: afundar ou viver uma experiência maior em Jesus. Mas a experiência maior não tem a ver com aquilo que você aprendeu ao longo da vida. A experiência maior tem a ver com o teu nível de fé. Jesus não disse: Pedro, por que você não desceu com boia? Jesus não disse: Pedro, por que você não usou a tática de nadar, que você sabe? Pedro sabia nadar, irmão. Sabia ou não sabia? Sim ou não? Claro que sabia, irmãos. Vamos experimentar da água. Jesus não falou para ele: por que você não nadou, Pedro? Você sabe nadar? Por que você não desceu com boia, Pedro? Você sabe que é com boia que se desce. Pedro, por que você não desceu com uma corda segurando? Pedro, por que você não gritou? Jesus não disse assim: ô André, ô Felipe, vocês ficaram no barco, joga uma corda para o Pedro, joga uma boia para ele. Jesus não, porque essas coisas têm a ver com experiência. Sim ou não? Jesus não falou com ele, não questionou a experiência, Jesus questionou a fé. Porque Jesus queria ensinar a Pedro algo. Por uma vida você usou aquilo que sabe, a tua experiência. Mas está na hora de aprender a viver por fé. Nas piores madrugadas da vida, eu vou fechar. Diante das piores tempestades da vida, diante dos ventos mais fortes da vida, e diante das águas mais agitadas da nossa vida, o que vale não é a experiência, o que vai valer é a fé. Olha para mim. A tempestade transformou aquilo que você dominava no seu maior pânico. Mas talvez foi porque te faltou um momento de fé. Então você olha para o casamento, a tua experiência diz: acabou. Mas agora não é hora de andar na experiência, é hora de andar na fé. A minha experiência diz que vai até aqui, daqui para lá é pela fé. Talvez no seu ministério, no teu chamado, aquilo que Deus te prometeu, teus sonhos, tua vida. Você veio até um tempo com a sua experiência, mas agora tem um momento que Deus está querendo que você ande por fé. E pare de duvidar. O maior problema da igreja é a dúvida. A dúvida e o medo é a fé ao contrário. É quando eu creio que não vai dar certo. É quando eu creio que vai dar errado. Eu creio que eu vou afundar.
Eu creio que o meu tempo já passou. Eu creio que essa tempestade eu não vou dar conta dela. Isso é o medo, é a fé ao contrário. A dúvida é quando eu questiono: será que vai? Será que vai dar certo? Será que vai acontecer mesmo? Será? Se fosse para chegar do outro lado, Deus não tinha permitido essa tempestade. Se fosse para chegar do outro lado, Jesus não tinha permitido esse vento. Por que está todo mundo contra? Por que está tudo contra mim de repente? Se é de Deus, não seria assim. Não se engane com isso. Às vezes, é por ser tão de Deus para a tua vida, que o vento quer te parar, contrário. A tempestade quer te derrubar do barco. As águas agitadas do teu coração te impedem de ouvir a voz de Jesus dizendo: continua, meu filho. O quem te prometeu é fiel para cumprir. Por que você está duvidando? Não duvide mais. Tão somente creia. Olha para quem está perto de você e fala para ele: irmão, tão somente creia. Quem está comigo aqui esta manhã? Eu quero orar por pessoas hoje que estão paradas ou afundando naquilo que tinha experiência. Eu quero orar por pessoas esta manhã, pessoas que por causa da tempestade, do vento, da água agitada, olham para aquilo que é da sua maior experiência e estão com medo de prosseguir, estão com medo de continuar, está com medo das coisas darem errado, está com medo de morrer no meio do caminho. Eu tenho uma palavra para você. Esta manhã é uma manhã de cura para o teu coração, para a tua vida. É manhã de Jesus te arrancar do fundo dessa água, te botar no barco de novo e dizer: vamos continuar navegando juntos. Quem te deu a ordem para chegar do outro lado, vai junto contigo. Esse alguém é Jesus. Quem está comigo para dizer um glória a Deus bem forte? Coloca a mão no teu coração um pouquinho, fecha teus olhos. Eu quero orar por você. Escuta, eu vou orar por você, que veio aqui esta manhã, nem imaginava que Deus traria uma palavra como essa ao teu coração. Mas você, que olha para aquilo que você tem uma experiência, mas por causa do vento, por causa das coisas contrárias e a tempestade, você está questionando o que você tinha segurança. Você está com medo daquilo que tinha segurança. Você está afundando naquilo que tinha experiência. Vem cá no altar, eu vou orar com você.